Vitor, sou aluno de Engenharia Ambiental na FMG. Vou fazer a apresentação do nosso trabalho, que é uma análise preditiva para a região norte de Minas Gerais sobre a universalização do serviço de abastecimento de água. Os autores do trabalho são o Otávio Henrique, o Henrique Alves e eu, Victor. Uma pequena introdução, uma pergunta que a gente faz: qual a importância do saneamento? Uma colega citou anteriormente, muitas pessoas ainda morrem por falta de um abastecimento de água digno, e é sabido que o abastecimento de água é um pilar fundamental para a manutenção de uma vida digna de uma comunidade. E com base nisso, a gente apresenta a Lei Federal de número 14.026 do ano de 2020, que em seu artigo 11º dispõe que os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento de 99% da população com água potável e 90% da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033. Os mais familiarizados, o novo marco de saneamento ambiental, assim como as metas quantitativas de não intermitência do abastecimento e da redução de perdas e de melhorias do processo de tratamento. Com isso, nós decidimos selecionar a região norte de Minas Gerais, que é sabida que é uma região que carece um pouco do abastecimento de água de qualidade e possui, em média, segundo o SNIS, no ano de 2020, uma média de 65,4% do abastecimento de água para a sua população total, de aproximadamente 1.730.000 habitantes. É uma população grande. E foram selecionados da região norte, né, que é composta por 89 municípios. Com base nisso, nós desenvolvemos uma metodologia para o nosso trabalho de análise preditiva. A nossa metodologia ela pode ser resumida em 3 etapas. A primeira etapa é a seleção e tratamento de dados, que foram obtidos no SNIS. Foram obtidos 3 índices, que são eles: a população total do município no ano de referência, a população total atendida com abastecimento de água e o índice de atendimento total de água. E com isso foram coletados os dados dos 89 municípios do SNIS, do período de 2007 a 2020, um período de 13 anos, que consequentemente é o mesmo período de referência do ano de 2020 até o final do marco de saneamento. E utilizamos o índice de dados analisáveis desenvolvido por Randall Costa e Libânio, onde 76 dos 89 municípios foram aprovados como dados passíveis de análise. E após essa primeira etapa foi realizada a modelagem matemática, e a terceira etapa foi a análise dos resultados e os encaminhamentos passíveis desses resultados, né? Ao lado nós temos um mapa que em verde mostra os municípios que foram aprovados pelo índice de dados analisáveis, em vermelho os municípios que não foram aprovados, e em cinza claro nós temos os outros municípios do estado de Minas Gerais. Partindo agora para a parte de modelagem matemática, o que foi feito? Foram avaliados 3 possíveis cenários. O primeiro cenário seria um cenário otimista, que considera a melhor taxa anual de crescimento da população atendida pelo serviço de abastecimento de água no período de 2007 a 2020. O cenário conservador, que considera a taxa anual mediana. E o cenário pessimista, que é a projeção para 2033, considerando a pior taxa anual. E com isso analisou-se os 3 cenários, se esse percentual de abastecimento de água atingiria a meta proposta pelo novo marco de saneamento, que, como citado anteriormente, era de 99%, e utilizou-se o método de regressão linear para chegar à análise preditiva. Quais foram os resultados obtidos pelo nosso trabalho? No cenário otimista, que considera a melhor taxa de crescimento anual da população atendida com o serviço de abastecimento de água, 36 municípios alcançaram a meta de 99% proposta até 2033, proposta pela legislação, que totaliza 47% dessa amostra de dados analisados. Ao lado nós temos um mesmo mapa, agora mostrando em verde os municípios que alcançaram a meta proposta, em vermelho aqueles que não alcançaram, e em cinza escuro aqueles que não foram selecionados, e em cinza claro os outros municípios do estado. No cenário conservador, nós podemos ver que a mancha em vermelho aumenta bastante, porque apenas 10 municípios alcançariam a meta proposta pelo novo marco, que totaliza um total de 13% da amostra analisada. Como citado anteriormente, a gente pode observar ali, a mancha vermelha cresce bastante, principalmente do lado mais norte da região norte. E, por fim, apenas do cenário, aqui seria o cenário pessimista, apenas 2 municípios atingiram a meta proposta pelo marco de saneamento até 2033. Isso totaliza 4,2% dessa amostra, onde apenas os 2 municípios de Mato Verde e Salinas foram aqueles que conseguiram atingir 100% do abastecimento, conforme a nossa análise preditiva. Esse cenário pessimista ele pode não ser muito distante da realidade do que pode acontecer em 2033.
se os percentuais de crescimento populacionais se mantiverem ao longo dos anos subsequentes, né? Observou-se também, durante a análise dos resultados, que a mediana e o índice máximo de atendimento no período de 2007 a 2020, eles diminuíram. Isso indica uma piora do nível de atendimento de abastecimento de água ao longo dos anos. O pior índice foi em 2020, que é algo a se destacar, e o melhor desempenho foi na cidade de Pirapora, com 90,4%. E o que isso pode nos dizer, né? Isso reforça a necessidade de instrumentos que impulsionem a universalização do saneamento no norte de Minas. Como a gente pode observar que o norte de Minas ele carece de políticas públicas, né? E observou-se com base nos dados dos resultados obtidos, observou-se alguns pontos que são factíveis que podem influenciar na conclusão do nosso trabalho. Que 4 municípios foram identificados com taxas de crescimento anuais irreais. E o que pode corroborar esse fato desses crescimentos irreais? As situações decorrentes dos dados do SNIS que impediram com que a análise estatística removessem os outliers e as anomalias presentes nos dados, e também a população residente muito pequena, que uma pequena variação reflete também um grande crescimento anual. E alguns municípios eles não possuem dados confiáveis quanto à população abastecida. É algo de se destacar, que a gente vai falar um pouco mais agora nas conclusões. Que os dados de população apresentados em SNIS, eles dispõem de variações ano a ano. Primeiramente, nós estudamos outros métodos de análise preditiva, mas foram impossibilitados pela qualidade dos dados apresentados no SNIS. E isso dificulta uma análise concreta dos dados a serem avaliados. Destaca-se também que, no cenário pessimista, de 76 municípios que foram aprovados para os dados analisáveis, apenas 2 conseguirão atingir a meta até 2033. É algo preocupante. Se isso mantiver ao longo dos próximos 13 anos, com os mesmos pontos observados na análise dos resultados, a tendência é que os resultados sejam ainda piores do que os que nós prevemos no nosso artigo. Por quê? Como a gente observou, as taxas estão, ao avançar dos anos, ao invés da taxa de abastecimento aumentar, ela está diminuindo conforme a população cresce. No cenário pessimista, ele pode, como já ressaltado várias vezes, ele pode refletir a realidade caso continuemos no mesmo passo, né? E quais foram as recomendações propostas com base nas conclusões obtidas? A gente recomenda que o fortalecimento da ferramenta de validação dos dados do SNIS, para que possamos tomar análises mais concretas e dados que sejam analisáveis passíveis da tomada de decisão. A necessidade de avaliação aprofundada da situação de cada município, porque a região norte possui índices sociodemográficos bastante variados, e também exige a urgência das políticas públicas aderentes à região norte, que é exposto, que é factível para todos, que é uma região que está à margem dos investimentos de saneamento ambiental no estado de Minas Gerais. E ressalta-se também que a equidade do abastecimento de água é uma chave para o cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 6, onde que essas políticas públicas devem ser participativas com os municípios a serem abrangidos por elas, de maneira que cada particularidade e peculiaridade de cada município seja atendida para que um plano de abastecimento de água concreto seja estabelecido para a região norte como um todo, não de maneira geral, mas sim especificamente para cada município, respeitando cada particularidade e peculiaridade dos mesmos. É isso, essas são as nossas referências bibliográficas. Eu agradeço pela atenção de todos. Os nossos contatos estão aqui. Qualquer dúvida, aqueles que quiserem ter acesso ao trabalho estendido, pode enviar um e-mail para qualquer um dos autores que nós podemos disponibilizar. E agora estão abertas as perguntas daqueles interessados. É isso.